E aí galera, beleza? Aqui é o professor Kevin novamente para a gente fazer agora exercícios, tá? Escolhi alguns do nosso livro 1 e alguns do nosso livro 2 para a gente fazer esses exercícios. O primeiro vai ser dos exercícios conceituais da página 748 e a questão escolhida foi a 10, que ela diz assim: uma área delimitada pelas ruas 1 e 2 e pelas avenidas A e B tem a forma de um trapézio AD, D' a linha, com AD medindo 90 e a linha D' medindo 135, como mostra o esquema da figura a seguir. Tal área foi dividida em dois terrenos, AB, B' a linha, BC, C', B' e CD, D', C', todos em forma trapezoidal, com bases paralelas, e avenidas tais que AB mede 40, BC 30 e CD 20. De acordo com essas informações, calcule a diferença em metros entre A', B' menos C', D'. Vale? Vamos lá. Então, ó, primeira ideia é a gente lembrar das relações de semelhança entre as figuras. Já deixei o desenho aqui, já montei as informações. Eu quero o x e o y tá aqui e a gente vai montando essas relações. Então a primeira relação que eu vou montar, x sobre 40 é igual a y sobre 20, que também é igual aos dois valores totais. Então a 135 sobre 90. Como isso é uma situação de igualdade, a gente pode pegar de forma separada. X sobre 40 igual a 135 sobre 90. Podemos simplificar esses dois por 45. Quando eu simplificar por 45, em cima fica 3, embaixo fica 2. Meio pelos extremos, fazendo direto, 40 vezes 3 dá 120. 120 dividido por 2, 60. Tá? Essa é a nossa primeira ideia. Já a nossa segunda ideia é calcular o nosso valor de y. Então, y sobre 20 vai ser igual a o mesmo esquema, só que agora eu vou fazer direto. 3 sobre 2, já que eu já simplifiquei. Então, y vai ser quanto? 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 2, 30. E aí a questão me pediu a diferença entre x e y, tá? Diferença x menos y. Então é só a gente pegar 60 menos 30. Isso aqui dá 30, que isso está na nossa alternativa de letra B, tá certo? Vamos lá galera, questão 6, página 749. Questão do Enem. A fotografia em destaque mostra uma turista aparentemente beijando a esfinge de Gizé, no Egito. A figura a seguir mostra como, na verdade, foram posicionadas a câmera fotográfica e a turista e a esfinge. Medindo-se com uma régua diretamente na fotografia, verifica-se que a medida do queixo até o alto da cabeça da turista é igual a 2/3 da medida do queixo da esfinge até o alto de sua cabeça. Considere que essas medidas, na realidade, são representadas por D e D', respectivamente, que a distância da esfinge à lente da câmera fotográfica localizada no plano horizontal do queixo da turista e da esfinge é representada por B, e que a distância da turista à mesma lente por A. Então a razão entre B sobre A será dada. Bem pessoal, ó, a gente analisando a figura, a gente percebe que dá para formar relações de semelhanças aí diversas, tá? Mas eu vou usar a relação de semelhança entre o triângulo ADC
com o triângulo AEF, tá? Então, o triângulo ADC, ele é semelhante ao triângulo AFE, tá? Ou AEF, tanto faz. Então, vamos lá. Do lado do triângulo ADC, eu tenho B. Do lado do triângulo AFE, que é proporcional ao B, eu tenho o A. Do mesmo modo, eu tenho do triângulo maior, eu tenho D. E do triângulo menor, eu tenho C. Lembre-se que a questão me diz. Lembrete. Qual é o meu lembrete dessa questão em si? É que meu D é igual a 2/3 de D'. Então agora eu substituo aqui na fórmula. B sobre A é igual a 2/3 de D' sobre C. Quando eu organizar isso aqui de modo direto, B sobre A, eu poderia repetir a primeira, vamos fazer detalhado, e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, o que é que eu posso só arrumar aqui? Eu posso deixar assim, 1 sobre C. Pronto, é melhor. Arrumando aqui, ó, B sobre A é igual a 2D' sobre C, 3C. Tá? Deixa eu só corrigir aqui, sobre 3C. E isso vai estar em uma das alternativas da gente, que é a alternativa correta, a letra D de dado. Beleza? Questão 12. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 metros de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada por um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Então veja bem, olha só, a gente vai ter duas situações para resolver nessa questão. A nossa situação 1. A nossa situação 1, ela diz o seguinte, que eu tenho uma pessoa de 1,80 m de altura e a sua sombra de 60 centímetros. Essa pessoa de 1 metro, ela projeta uma sombra de 60 centímetros. Ao mesmo tempo, eu tenho um poste que ele diz que projeta uma sombra de 2 metros e ele quer saber a minha altura. Essa é a nossa situação 1. Por que eu estou dizendo que essa é a nossa situação 1? Porque quando ele diz que o poste teve a sombra diminuída em meio metro, eu tenho que saber a altura do poste para fazer novamente, para descobrir agora quanto diminuiu da pessoa, para ficar de modo proporcional. Então, montando aqui, ó, como as unidades estão diferentes, a gente vai ter que colocar tudo na mesma unidade. 60, já que está em centímetros, eu vou botar aqui como 180. Isso aqui é igual a 2 metros, que é 200 centímetros, sobre x. Eu posso ir simplificando aqui e aqui. Aqui por 6 também. Vai ficar 1/3. Então aqui, ó, x é igual a 600 centímetros. Então é a mesma coisa da gente dizer que o poste tem 6 metros, tá? Mas essa é a nossa situação 1. A nossa situação 2, para essa mesma questão, agora é a seguinte. Eu quero agora, quanto vai valer a sombra da pessoa que continua com 1,80 m de altura. Agora a sombra dela eu vou chamar de y, sabendo que a do poste
diminuiu 50 centímetros, então foi para 1,5, e que a altura do poste é 6 metros. Então eu posso transformar tudo de novo para centímetro para ficar mais fácil e a gente resolver toda a nossa questão. Então y sobre 180 é igual a 150 sobre 600. Já dá para cortar o zero daqui com o zero daqui, dá para cortar esse com esse. Então a gente pode arrumar aqui, ó, e aí eu vou ensinar um macetezinho interessante, ó. 6y, ao invés de você multiplicar 18 por 15, deixa ele assim. Por quê? Porque dá para você pegar 18 vezes 15 dividido por 6. E aí fica mais fácil de dividir, ó. Simplificar esse 18 com esse 6. Fica 3. Então meu y passou a ser 45. E aí a gente vai verificar nossas alternativas e vai ver que vai encontrar a alternativa de letra B, tá? Vamos lá, questão 13. Em uma projeção de filme, o projetor foi colocado a 12 metros de distância da tela. Isso fez com que aparecesse a imagem de um homem com 3 metros de altura. Em uma sala menor, a projeção resultou na imagem de um homem com apenas 2 metros de altura. Nesta nova sala, a distância do projetor em relação à tela era de... Então, beleza. Vamos ver a situação aqui comigo. Olha, ele estava dizendo que a gente tinha um projetor e a altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa era 3 metros e o projetor estava distante 12 metros. Agora ele quer saber o seguinte. Sabendo que a altura da pessoa, quando ele diminuiu a distância, foi para 2 metros, quanto vale essa nova distância? Então, nossa relação de proporcionalidade. Por que eu não crio o triângulo? Porque como eu preciso só dessa proporcionalidade, já facilitaria minha conta e meu desenho. Então, 12 sobre x é igual a 3 sobre 2. Se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 12, 24. 3x igual a 24. Então, x vai ser igual a quanto? 8, né? Então, x vai ser igual a 8. Isso está na minha alternativa de letra B de bola também, assim como a outra, tá? Questão 14. Questão do Enem, ó. Vamos lá. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros em que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... Então, beleza. Ó, veja a relação de semelhança que eu coloquei aqui na figura. Tá aqui nossa rampa, tá todas aquelas informações lá dadas. Lembrando que tudo está em metro, né? Só para a gente não precisar fazer a transformação aqui. E aí a gente segue fazendo o seguinte. Usando a semelhança de triângulos. Então, que semelhança eu vou escolher? 3,2 sobre 0,8. Isso aqui vai ser igual a 3,2 mais x, tá? Porque é esse lado todo, sobre 2,2. Se eu fizer meio pelos extremos, isso aqui dá 7,04. Esse aqui dá 2,56 e esse 0,8x. Seguindo aqui, ó, se a gente passar para cá subtraindo, 4,48 é igual a 0,8x. Fazendo essa divisão direto, a gente chega que x é 5,6 metros. E isso vai estar na alternativa de letra D, tá? Bom, pessoal, agora capítulo 6
Exercícios conceituais, questão 3, tá? Da nossa página 653. Ó, sobre os lados AB e AC do triângulo ABC, são marcados pontos D e E, respectivamente, de tal forma que DE seja paralelo a BC. AE mede 6, DB mede 2, EC mede 3 e DE mede 8. Nessas condições, a soma das medidas dos segmentos AD e BC em centímetros vale. Coloquei algumas ideias aqui já para a gente adiantar. A primeira de todas, só para a gente observar, se esse pedaço todo é x mais 2, automaticamente aqui, ó, a distância entre A e C vai ser a soma de 6 mais 3, que é 9. E aí eu uso a relação de semelhança de triângulos que eu tenho. Então, para o x, para o valor de x, eu tenho o quê? Vamos ver qual a relação que a gente pode usar aqui juntos. Para o valor de x, eu posso pegar o x mais 2 sobre x igual ao lado 6 sobre 9. Então é uma boa essa. Então a gente vai fazer, vou pegar o menor primeiro, x sobre 6 é igual, ou melhor, x sobre o lado dele proporcional, x mais 2, é proporcional ao lado 6 sobre 9, que eu posso simplificar aqui, ó, por 3, para ficar 2/3. E aí eu faço o meio pelos extremos, fica 3x igual a 2x mais 4. Quando eu arrumar, eu tenho automaticamente que meu x vale 4. Por outro lado, eu ainda preciso encontrar meu valor de y. Então, para y, eu agora posso usar qualquer uma das outras relações. Agora que eu sei que o x é 4, eu posso dizer que esse pedaço todo aqui vale 6. E aí eu consigo relacionar com qualquer outra situação que eu quiser, tá? Então escolhe aí, vê qual é a melhor parte. A gente sabe que vai ter que ser 8 sobre o y. E também a gente sabe, e aí eu vou escolher esse lado aqui, x mais 2, ou seja, 6 sobre 9. Se eu fizer meio pelos extremos aqui, eu fico com 6y igual a 72. Quando eu dividir, isso aqui dá 12. Para a gente finalizar nossa questão aí de número 3, ele quer a soma. Soma de quem? De x mais y, tá? Soma x mais y. Quando a gente fizer a soma, dá 12 mais 4, que me resulta em 16, tá? Letra B. Letra B é o nosso gabarito. Vamos lá, questão 7. A nossa última questão dessa nossa aula de hoje. Considere a imagem a seguir, que representa o fundo de uma piscina, em forma de triângulo com a parte mais profunda destacada, tá? O valor em metros da medida x é, primeiro de tudo, a parte destacada mais profunda era essa aqui, que eu vou marcar para vocês de verde. Eu não quis marcar aqui, porque eu quero mostrar uma ideia a vocês. Olha só, esse triângulo grande aqui, ele é um triângulo isósceles. Ele tem dois ângulos iguais e posteriormente dois lados iguais. Então, para ter semelhança, o triângulo menor também tem que ser isósceles. Então, a sacada dessa questão era esse ângulo daqui, θ também. Porque aí você poderia fazer 2 sobre x igual a 8 sobre 12. Tá? Antes de fazer 8 sobre 12 e 2 sobre x, eu posso simplificar aqui, ó, por 4. Aí aqui fica 2 sobre 3. 2x é igual a 6. Posteriormente, x é igual a 3. E aí a gente marca a alternativa de letra C. Tá? Obrigado, fiquem todos com Deus e bons estudos.